Para falar mais sobre os desdobramentos do julgamento de ontem, gentilmente nos atende o ex-ministro da Justiça, o jurista Miguel Reale Júnior. Doutor Reale, bom dia, como vai? Muito bem, bom dia. Doutor, nós discutimos desde ontem aqui na Jovem Pan a exaustão, os dois temas que agora vão predominar, as chances de Lula ser preso e a questão eleitoral, se ele consegue ou não viabilizar a candidatura dele, mesmo já incorrendo na lei da ficha limpa. Claro que o senhor vai falar sobre esses dois temas, mas eu começo perguntando, o que é mais possível, que ele seja preso ou que não dispute a eleição? Bom, eu creio que as duas coisas correm paralelas, né? A prisão decorreria da súmula que estabelece o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de que, cessada a sua competência, ou seja, o recurso no seu próprio âmbito, que seria os embargos de declaração, a determinação da prisão. Essa questão está também em debate no Supremo Tribunal Federal, porque ela foi determinada a prisão após a decisão de segunda instância por uma maioria muito estreita, de 6-5, e o problema está voltando à baila. Por outro lado, a questão da possibilidade dele ser candidato é absolutamente negativa, não tem nenhuma condição. Quer dizer, seria uma farsa, mais uma farsa, sabendo que não tem condição ser candidato. E tem mais uma outra questão, todos esquecem, ficam na questão formal, ou seja, se ele tem condenação de segunda instância. Como é que uma pessoa condenada, da forma que foi, num exame detalhado, minucioso, como foi feito ontem no Tribunal Regional Federal, com análise de provas contundente, até todos os jornais dessem considerações nos seus editoriais, mostrando a seriedade, a consistência, a profundidade, a lógica, quase que didática da condenação de ontem. O sujeito vai se apresentar a ser candidato à presidência da República do Brasil. Que autoridade moral ele tem para ser candidato? Essa é uma outra questão. O povo brasileiro aceita que seja pretendente à presidência da República alguém que está condenado a 12 anos por corrupção, com mais 6 processos, sendo que alguns processos, como o do sítio, por exemplo, está intimamente ligado com esse. Quer dizer, o resultado da condenação do sítio é quase que evidente. Então, há uma questão moral também. O povo brasileiro tem que responder isso. Aceita que um sujeito condenado a 12 anos, com mais 6 processos, seja candidato a presidente da República, numa farsa, porque sabe que lá na frente isso não ocorrerá, porque a lei da ficha limpa impede que alguém condenado por um colegiado de segunda instância seja candidato. Então, nós estamos, às vezes, desvirtuando, dizendo que ele vai ser candidato, não vai ser. O problema todo é até onde o povo brasileiro vai admitir farsa. E vai admitir que um sujeito condenado, sem autoridade moral, queira assumir o posto de presidente da República. Para quê? Ele não quer ser presidente da República para ser presidente da República em favor do Brasil. Ele quer ser presidente da República para se livrar da condenação. Doutor Reale, bom dia. Marco Antônio Villa. Doutor Reale, eu acho que nós temos problemas legais que eu acho que acabam gerando também parte agora da confusão que nós teremos a partir da condenação de ontem do ex-presidente Lula tal. De um lado, olhando lá a questão eleitoral propriamente dita, o calendário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral vai criar uma confusão, porque o que vai acontecer é o seguinte, tudo indica, na atual situação, como nós estamos hoje e tal. O PT vai realizar sua convenção partidária entre 20 de julho e 5 de agosto, que é o que é a determinação do TSE. E vai esperar o último dia, que é o dia 15 de agosto, para fazer a inscrição do seu candidato, que será o Lula, no sentido de melar o jogo mesmo, e de desqualificar o processo eleitoral. Aí, evidentemente, o TSE vai usar a lei da ficha limpa e vai impugnar, porque ele não seria elegível, vai impugnar. Inelegível, portanto, a sua candidatura. O PT vai entrar com recurso. Só que a propaganda eleitoral começa no dia 16. E, portanto, está tramitando o recurso. E o Lula vai estar na propaganda eleitoral desqualificando o processo eleitoral. Quer dizer, como é que nós ficamos, doutor Reale? Eu acho que isso vários outros partidos já fizeram em outras
tomasse medidas preservadoras do processo eleitoral. Isso pode ocorrer também, não é? Isso pode ocorrer também, mas também não interessa ao PT hoje, e com a defecção que os seus partidos aliados estão já movimentando, ter uma candidatura fadada ao nada. Quer dizer, isso vai ter uma repercussão, uma queda em dominó. Quer dizer, a candidatura rejeitada fracassa todo o processo eleitoral. Toda a campanha vai ser feita em cima do Lula, que vai desaparecer. O PT tem que pensar também se ele quer se renovar ou quer ser o partido do Lula e só do Lula. Quer dizer, ou ele não é partido, né? Ele é um centro de idolatria, de um condenado. É isso que ele precisa saber, né? Mas acho que pode haver uma consulta ao tribunal, né? Exatamente mostrando os malefícios que podem ocorrer se não houver uma manifestação prévia do tribunal com relação a essa questão. Professor Miguel Reale, uma questão levantada pelos advogados foi a questão da competência. O senhor chegou a se debruçar sobre esse problema, que o fato foi no Guarujá, e nós temos um TRF em São Paulo e foi julgado em Curitiba e Porto Alegre. Essa questão já foi superada, foi superada diversas vezes já pelos tribunais, não é? O problema da competência, até porque todos os processos relacionados à Petrobras, por uma conexão de fato, tem como competência o juiz Sérgio Moro. Isso já foi matéria superada nos tribunais, né? E tanto é que envolve a Petrobras, que a Petrobras é vítima no processo e tem um assistente de acusação, que é o professor René Dotti. E ontem tudo foi revelado, mostrando que a corrupção, que é o recebimento do apartamento e depois a dádiva da sua reforma, decorreu de 2 contratos, né, firmados entre a OAS e a Petrobras. Portanto, não é o local que estabelece aí, prevalece aí, sem dúvida, a competência pela natureza do processo e pela conexão com as ocorrências de corrupção relativas à Petrobras. Isso que define a competência do juiz Sérgio Moro. Doutor Miguel Reale Júnior, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia ao senhor, até uma próxima. Grande abraço.